Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 7, do versículo 4 até o versículo 10. Esta é a segunda parte, que compreende os versos 1 a 10 do capítulo 7, da exposição, da pregação que é feita pelo nosso autor acerca da figura de Melquisedeque, a partir do texto de Gênesis, capítulo 14, do verso 17 ao 20. Ele toma a figura de Melquisedeque, ali expressa no Gênesis, para fazer a referência a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo. Essa é a temática que atravessa toda a carta. Jesus é sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas segundo uma outra ordem que ele aponta como superior à levítica, que é a ordem ou o modelo de Melquisedeque. Assim, a partir da passagem de Gênesis, ele apresenta a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão, e com isso, o sacerdócio segundo o modelo de Melquisedeque é superior ao sacerdócio segundo o modelo levítico. Essa confrontação era necessária diante de Jesus e dos sacerdotes levitas judeus. Com isso, ele apresenta a sua tese de que o sacerdócio de Jesus é possível sim, mesmo ele não pertencendo à tribo de Levi, e sim a de Judá, da qual nunca houve apontamento de sacerdócio, mas o seu sacerdócio é retirado das Escrituras, o seu modelo está nas Escrituras, e o modelo é segundo Melquisedeque, que nesta sua pregação ele visa convencer os seus primeiros ouvintes leitores de que Melquisedeque é superior a Abraão. Logo, o sacerdócio que se apresenta segundo o modelo de Melquisedeque é superior ao sacerdócio que se apresenta segundo o modelo levítico, descendentes de Abraão. Assim, agora nos versos 4 ao 10, ele vai tratar de dois gestos, de dois comportamentos de Melquisedeque em relação a Abraão, que dá a Melquisedeque uma característica sacerdotal e, como tal, superior, que é o recebimento do dízimo, o recebimento da 10ª parte de Abraão para Melquisedeque e a bênção que Melquisedeque faz ou dá a Abraão. Dois gestos sacerdotais e, como tais, eram feitos do superior para o inferior. Com isso, ele conclui que Melquisedeque era superior a Abraão. E o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Jesus é superior aos sacerdotes levíticos. Jesus é superior a Abraão. Essa é a proposta do nosso autor a partir desses dois gestos. Nos versos anteriores da primeira parte, 1 e 3, abordamos a questão do título, os títulos de Melquisedeque, que são messiânicos apontando para Jesus, e a forma como o nosso autor interpretava esse texto do Gênesis no seu momento histórico para construir a sua tese, o seu pensamento. Agora vamos considerar a análise dos dois gestos, receber o dízimo e abençoar, que ele apresenta na relação entre Melquisedeque e Abraão. Assim diz o verso 4. Considerai, ou seja, observai, pois como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então ele já apresenta o seu objetivo temático, mostrar a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão. A temática do dízimo é a mais considerada nesses trechos, pois ela aparece nos versos 4 e 5, iniciais dessa segunda parte, e aparece na finalização nos versos 9 e 10, tendo apenas o miolo tratando sobre a bênção. Observando que o dízimo era um imposto, ele era obrigatório. Os sacerdotes de Levi, na administração do templo, tinham a
característica ou a função de recolher essa 10ª parte da plantação e da pecuária do povo. Então isso era um imposto, isso não era algo voluntário na época, dou ou não dou, não, era imposto, como hoje no governo nosso laico é imposto, né, as taxas e tributos, de qual você não pode fugir, né? Se você não pagar por livre e espontânea vontade, o governo te executa, te processa e toma os bens equivalentes à dívida. Assim também os levitas. Eles cobravam o dízimo porque era um imposto, e se a pessoa não fosse levar no templo voluntariamente, eles iam até a casa, a plantação, a fazenda e recolhiam com soldados esse imposto, porque essa era a característica do tributo, ele era imposto, o dízimo era imposto. E quem recebe o imposto está numa condição superior àquele que paga o imposto. Então ele começa apontando a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão, destacando que Abraão é o patriarca, porque este pagou o dízimo. A palavra é essa, pagar, porque é imposto, não é voluntário, é imposto, né, tirado dos melhores despojos. Sempre é importante quando se fala sobre o dízimo, mesmo nessa esfera do Antigo Testamento que é retomada para corroborar uma tese que não é o dízimo. A tese aqui é a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão. A tese aqui é o sacerdócio de Jesus, né? O dízimo é apenas um trecho tomado para o convencimento disso. Hoje, na igreja, não há imposto, né? Não temos uma casta, ou pelo menos não deveria ter, uma casta de sacerdotes superiores a quem deve pagar-se o imposto do dízimo. A igreja trabalha com a voluntariedade, mesmo muitos tomando o dízimo, a 10ª parte, como referência para a sua contribuição, ela não é imposta, ela é uma expressão da voluntariedade. E muitos podem dar mais do que 10ª parte ou menos. Isso cada um vai decidir. E ao entregarem a sua contribuição, entregam para a igreja, para as atividades da igreja, não para o sacerdote ou para o pastor, né? Ou seja, é bastante diferente a forma como a igreja, que não tem um modelo sacerdotal levítico, nem Melquisedeque, e que não tem uma instituição, um lugar para recolher impostos, né? Não é assim. A igreja é família, a família de Deus, e as contribuições apresentadas e entregues é para o serviço à família, para atender aos necessitados e para o investimento no anúncio da palavra da salvação. Bem, então, fechando esse parênteses, voltamos ao texto. Então, Abraão paga o imposto a Melquisedeque. E isto, na argumentação do nosso autor, faz com que Abraão assuma uma posição inferior àquele a quem paga o imposto. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Por que os levitas tinham essa atribuição, tinham esse direito? Bem, quando a gente observa na lei de Moisés que os levitas não receberam herança de terra. Na distribuição da terra, todos receberam uma parte de terra, menos a tribo de Levi. Eles não teriam uma terra para plantar, para criar gado e para trabalhar e se sustentar. O serviço deles seria, a princípio, na tenda, depois no templo, o serviço sagrado. Não se ocupariam das plantações ou da pecuária. Com isso, as outras tribos que receberam terras, cultivariam essas terras, trabalhariam nessas terras e levariam a 10ª parte da sua colheita
ou os primogênitos dos animais e entregariam aos levitas, e esses viveriam por meio desse imposto que era dado às outras tribos. Essa era a função, essa era a atribuição. Os levitas, então, receberiam, eram sustentados por esse imposto. A gente observa em textos do Antigo Testamento que esse imposto do dízimo era em forma de colheita daquilo que era plantado ou em forma de animais. Por exemplo, era exigido o grão, o vinho, o azeite e os primogênitos dos animais. Se você deseja conferir essas informações, Levítico capítulo 27, verso 30, Números capítulo 18, verso 27, Deuteronômio 12, 17. A ideia por trás de tudo isso era que todos deveriam ter terras. Todos deveriam ter uma terra para plantar. Isso era a ideia primária. Foi distribuído terras para todos. Ninguém ficou sem terra. Então, aqueles que plantavam a terra pagariam o imposto da 10ª parte da sua plantação ou os primogênitos dos animais para a sustentação dos levitas que trabalhavam no templo sagrado. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Essa divisão das terras não se sustentou, pelo menos na prática isso não aconteceu. As pessoas foram perdendo as terras. Um pouco de pessoas, algumas pessoas concentravam o maior número das terras, eram donas de muitas terras e a maior parte não tinha terra nenhuma. Ou seja, isso por meio do endividamento perdiam as terras ou por meio de confisco de guerra, Ou seja, então as pessoas não tinham mais a sua terra. Então o imposto era para quem tinha terra, isso que fique claro. O imposto do dízimo era para quem tinha terra, pois o imposto era recolhido em natura. As ofertas poderiam ser dadas em moeda, mas o dízimo era um imposto em natura, seja do animal, seja do fruto da plantação. Então quem não tinha terra não estava obrigado a pagar esse imposto. Quem não plantava e não tinha pecuária não estava obrigado a pagar esse imposto. E era imposto, como eu disse. Os sacerdotes iam até a fazenda, a terra, a plantação, o sítio, e recolhiam obrigatoriamente com mão de ferro, com mão de soldados, esse imposto, porque era imposto. Então, para ficar claro, o que era o dízimo segundo a lei de Moisés e que regia o sistema judaico a partir do templo. Era um imposto de plantação e de pecuária. Quem não se encaixava nesse sistema de plantação e pecuária não pagava esse imposto. Então é dito, os filhos de Levi tinham o direito de receber porque não receberam a terra para cultivar, não trabalhavam na terra. Então eram sustentados por esse imposto das outras tribos. Verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, a genealogia de Melquisedeque não está entre os levitas. Ele não era levita, ele é anterior a Abraão, ele é do período de Abraão. Então ele não pertencia a essa genealogia levítica, logo não poderia cobrar imposto do dízimo. Aí ele diz, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. A bênção era uma característica do sacerdote. Números capítulo 6, verso 22 a 27, deixa claro. Quem deveria abençoar o povo eram os sacerdotes levitas. Eles administrariam a bênção de Deus e a passariam às pessoas. O abençoar, o invocar a bênção de Deus, ou dizer Deus te abençoe, era uma postura superior daquele que falava e abençoava em relação ao inferior. Hoje, a gente precisa pensar essa questão do Deus te abençoe. Deve, na igreja, entre os irmãos, expressar o desejo. Que Deus te abençoe, é o meu desejo. Mas, na função sacerdotal, indicava superioridade. Então, nós não podemos hoje dizer Deus te abençoe
tendo o sentido de superioridade. Não podemos. Ou seja, quando você diz Deus te abençoe, ou quando alguém diz Deus te abençoe, não pode ter o conceito de que esse é superior àquele a quem abençoa. Não é assim. Em Cristo somos todos irmãos e irmãs. Então, o que manifesta nessa expressão deve ser o desejo. Eu desejo que Deus te abençoe. Eu desejo que Deus te prospere, que Deus te dê saúde, que Deus te dê alegria, que Deus te dê a paz. É um desejo que expressamos e não uma administração da bênção como superiores. Isso não. A estrutura era essa. Isso nasce no modelo de superioridade religiosa sobre os outros. Mas na Igreja de Cristo, isso não pode ser utilizado nesse sentido. Às vezes, pode ser que quando alguém fala Deus te abençoe, aquele que recebe a expressão pode estar interpretando que o que abençoou está se julgando superior. Temos que ter cuidado com isso. O que nós precisamos manifestar é a expressão de desejo. Eu desejo que Deus te abençoe. Não que eu tenha a administração da bênção e dou a quem eu achar que devo dar. Não é isso. Não é a expressão de superioridade. Mas na estrutura sacerdotal era expressão de superioridade, sim, como diz aqui o texto. Verso 7. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, é fora de qualquer dúvida. Isso não se duvida disso. Isso é claro, é óbvio. O superior abençoa o inferior. Assim era o sacerdote, visto como superior aos demais. Mas como eu disse, na igreja isso não é assim, não pode ser assim. Voltando ao verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, Melquisedeque não é levita, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa, assumindo assim uma posição de superioridade, recebendo o dízimo e abençoando. Verso 7 ele explica que quem abençoa é superior àquele que é abençoado. Verso 8. Aliás, aqui, se tratando do sacerdócio levítico, são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, ali, fazendo alusão a Melquisedeque e apontando para Cristo, aquele de quem se testifica que vive. Bem, o que está por trás de toda essa exposição sobre Melquisedeque é a crença em Cristo, em Jesus, que morreu e ressuscitou, aquele que vive. Melquisedeque é utilizado como modelo argumentativo para o sacerdócio de Cristo, aquele que vive. Em relação a Melquisedeque, lá no Gênesis capítulo 14, não há menção de que ele não tenha morrido, como também não diz que ele morreu. Com isso, nosso autor utiliza a ideia de que o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno. Essa ideia está presente no Salmo 110, verso 4. Sacerdote para sempre. Melquisedeque é um sacerdote para sempre. Jesus, seguindo o seu modelo, se torna então sacerdote para sempre, diferentemente do levita, que herdava o seu sacerdote do seu ancestral e, num determinado momento, aposentava-se e passava o sacerdócio para o seu descendente. Esse modelo não está em Melquisedeque, ele não recebe do seu ancestral, isso textualmente não é dito, né? Não está se preocupando com as questões históricas, e sim com a questão textual. No texto, não diz que Melquisedeque recebeu herança sacerdotal e não diz que ele deixou herança sacerdotal. Então, a partir do texto, se deduz que seria um sacerdócio sem receber herança e sem deixar herança. Logo, um sacerdócio perpétuo para sempre. É esse o modelo da qual Jesus pertence, um sacerdócio perpétuo. Por quê? Porque Jesus vive, porque Jesus ressuscitou, porque ele está vivo. É assim que ele está argumentando sobre Jesus. Não podemos perder de vista que o seu foco, a sua ótica é Jesus. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Essa participação de comunidade comum entre o filho e o pai, o descendente e o ancestral, está aqui expresso no seu argumento.
Se Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, todos os seus descendentes pagou nele. Então, se os levitas pagaram dízimos por meio de Abraão a Melquisedeque, logo Melquisedeque é superior aos levitas. Porque aquele, né, os levitas, ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Isso tudo é para argumentar Melquisedeque é superior a Levi. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdote dos levitas. Essa é a argumentação, essa é a tese, e ele utiliza o texto do Gênesis para corroborar, por meio da fundamentação escriturística, a sua tese. Jesus é sacerdote para sempre, não segundo o modelo levítico, mas segundo o modelo de Melquisedeque. Um abraço.